Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Mudou, melhorou. A Vitória é mais bonita do que o Vitor, cara. Então agora fiquei até feliz. O Vitor foi embora, não? Só porque eu falei que ele é feio, ele já foi embora, não, mas... Então tá bom. Gente, tem momentos que a gente precisa olhar para trás. Olhar para trás. Essa frase é uma frase muito montada, né? Encarando o passado de frente. Eu me lembro que eu ouvi um amigo pregando dizendo o seguinte, que toda vez que a gente anda na frente, a gente encontra o nosso passado. E essa é uma realidade, Ricardo, que não tem como a gente mudar. Aí eu sei que você está pensando aí, pastor, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5, e eu vou dizer amém, aleluia, amém. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, se a gente não aprender a resolver as coisas do passado, eu estou falando resolver com responsabilidade, a conta vem. A conta vem. Então, a grande ideia desse texto, antes de ler o texto, eu já vou dar ela aqui para você. Chega o tempo em que temos de reavaliar a vida com os olhos no retrovisor da nossa história. Eu sei que você queria sair daqui dizendo o seguinte, não, é para frente, vamos para frente. Mas se você não resolver questões lá de trás, você vai para frente, mas uma hora você vai ter que encarar uma questão ou outra. Aprove a Deus, amados, que o livro de Samuel, o livro, porque 1º e 2 Samuel foi uma classificação nossa, né? Da Septuaginta, nossa tradução usada nas nossas traduções. É um livro só. Foi escrito, obviamente, em parte por Samuel, mas aqui Samuel já estava morto há muito tempo. Então, possivelmente, alguém ligado a Samuel. O meu palpite, se eu estiver certo, no céu, eu vou perguntar. É um tal de Gate, que é um cidadão que está sempre aliado a Samuel como cronista. Então, o livro ele não obedece um arranjo cronológico. E nessa parte final, para usar uma palavrinha chique, nesse epílogo do livro, que é o 22 a 24, o autor faz questão de começar o fim falando de algo que aconteceu entre o capítulo 9 de 2 Samuel, que é quando Davi recebe Mefibosete em casa, entre o capítulo 9 e o capítulo 16, quando Simei, o benjamita, vai ao encontro de Davi, quando ele saiu de Jerusalém, passa pelo Vale do Cedron, Monte das Oliveiras, e desce para o deserto da Judéia, encostado com o Rio Jordão, quando Davi desce envergonhado em relação ao golpe de estado do seu filho Absalão. Então, em algum momento nesse tempo, Davi precisa lidar com o passado. E Marcelo, não era nem o passado dele. É aí que agora, se você achou que estava ruim, vai piorar. Não era nem algo, Kelinha, que ele havia feito. Era algo que Saul
havia feito. Se você colocar o reinado de Saul por 40 anos, o reinado de Davi por 40 anos, eu vou chutar aqui, porque não tem como cravar. Se isso aconteceu aqui, aproximadamente na segunda metade do reinado de Davi, já havia se passado aproximadamente 50 anos dessa situação aqui. E aí o narrador, acho que ele falou assim, caramba, eu terminei agora com um negócio meio triste aqui, essa história foi de doer. Aí ele faz a segunda porção, Janaína, com os campeões filisteus, os gigantes, que foram mortos por homens de Davi. Então ele já fala das façanhas de Davi. Nem tudo é tão ruim que não tem algo bom, mas nem tudo é tão bom que não tenha algo ruim. A vida da gente é assim, amados. Chega um tempo em que temos de reavaliar a vida com os olhos no retrovisor da nossa história. Anthony, se essa minha datação estiver certa, Davi teve de lidar isso quando ele já estava com uma certa idade. Quem sabe os seus 60, 65 anos. Tem gente que vai fazendo aniversário e fica achando, não, agora é só alegria. Quanto mais tempo a gente passa, mais a gente precisa refletir sobre a nossa história. Parabéns, hoje é dia dos avós, e essa mensagem também tem a ver com vocês, meus anciãos e minhas anciãs. Vamos lá. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem ouro, nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, o outro Mefibosete, né? Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Meoladita.
Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte, diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos no dia da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Só um minutinho, eu não resisti a essa expressão, a expressão do livro de Ruth, né? Ao finalzinho do capítulo 1, no princípio da colheita da cevada. Só que lá era coisa boa que ia acontecer, né? Aqui, vamos seguir. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe-Gileade, os quais os furtaram da praça de Beit-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e se ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Queridão, queridona, meninos e meninas, você só vai entender bem essa passagem se você folhear sua Bíblia agora comigo. E você vai para o livro de Josué, no capítulo 9. Cerca de 3 séculos e meio antes. Linalvo, é muito tempo. Eu não vou ler todo o texto do capítulo, apenas alguns. Versículo 3, está comigo? Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos. Calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Essa é a palavra que vai se repetir mais nesse texto. Se não me falha a memória, são 12 vezes. Repare comigo, Josué está conquistando a terra, e os gibeonitas eram de uma cidade, obviamente chamada Gibeão, que é uma cidade até imponente, e eles usaram de astúcia, né? Se vestiram de sacos, encheram de pão bolorento os bornais, vestindo roupas velhas, para fingir que eles eram de uma terra tão distante. E pedindo para fazer uma aliança. Pedindo para fazer o quê? Uma aliança. Vamos dar um salto aqui. Versículo 14. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles. Grife essa frase aí. E não pediram conselho ao Senhor. Maria Emília. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Dá um salto aqui para o versículo 16.
Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, aliança, amados, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os sírios de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Era uma distância curta. As cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Os sírios de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, grife aí, não podemos tocar neles. Isso, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Versículo 26. Josué fez, como tinha dito, e livrou-os das mãos dos sírios de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os 6 rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje. Hoje, da redação desse texto, no lugar em que Deus escolhesse. E olha que eu nem vou comentar que por conta dos gibeonitas, Josué teve que entrar numa guerra contra 5 reis e teve que apelar para o Senhor. Aí o sol e a lua pararam, a história é linda, está no capítulo 10, quando os israelitas ouvem a oração de Josué: sol detenha-se em Gibeão e você, lua, pare no vale de Aijalon. 10, 12 e 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O cenário está pronto, gente? Não podia mexer com esse povo, porque era uma aliança. Você, dá um clique aí, meu queridão. Nós estamos diante de uma aliança quebrada. Hoje em dia esse negócio de aliança está meio demodê, está meio fora de moda. A pessoa muda de marido como se estivesse mudando de roupa, de mulher também. Não gostei dessa mais. Pronto, quebra a aliança. Não gostei mais dessa igreja. Muda, quebra a aliança. As alianças estão sendo quebradas. Mas, queridão e queridona, eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus leva a sério as alianças. Tanto é que o narrador está falando que houve uma fome de 3 anos consecutivos. E aí Davi não consultou meteorologia. Não falou o seguinte: o IMET, da época, né? Por que a gente está com fome? Está faltando... Não procurou o Ministério da Agricultura. Ele procurou quem, gente? Procurou ao Senhor. Você já parou para pensar que muita coisa está travada na sua vida e você precisa procurar o Senhor? O Senhor. O texto vai dizer que Davi consultou o Senhor. Essa expressão consultou o Senhor aparece 5 vezes no livro de Samuel. Consultar é um verbo comum, significa procurar. Mas eu gostei muito de algo bem específico do termo. É procurar a face. Procurar a face. O que está acontecendo de errado? Tem fome na terra. Eu não vou entrar em detalhes, mas todos os momentos na Bíblia que tem fome na terra é uma intervenção de Deus, trazendo juízo. Foi assim com Abraão, quando teve fome na terra, ele foi para o Egito. Foi assim com com Noemi. Ruth estava lá, né? Em Moabe. Faltou o pão.
Havia fome na terra, em Belém, e Elimeleque chama sua família para peregrinar na terra de Moabe. Fome. E Carpegiano, se há uma crise na nossa vida, no nosso estado, na nossa nação, estado do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Você acha que a questão do Rio de Janeiro é questão de segurança pública só? Política? É espiritual. Eu posso até ser cancelado, mas você acha que a crise do Nordeste, as 10 cidades mais violentas do Brasil estão no Nordeste? Isso é por conta da pobreza. Para de ser tacanha. Claro que tem fatores diversos, amados, mas o Nordeste precisa de Jesus. Vamos falar de Jesus no sertão. Naquelas cidades pequenas. Aí você fala, mas pastor, as cidades grandes são mais violentas. Em proporção, sim. Grandes cidades, grandes perigos. Mas você ter cidades, amados, e não estou falando de violência assim do tipo ladrãozinho de galinha, não, é perversidades. Davi disse o seguinte, Senhor, eu fico imaginando Davi orando. O que está acontecendo, Senhor? Imagina comigo, Davi. Senhor, 3 anos de fome, Senhor. Eu ouço o choro das crianças, a lamúria dos velhos, a angústia da dona de casa, o desânimo do homem da família. O que está vendo? E o Senhor diz, tem aliança quebrada. Tem aliança quebrada. Aí, Helder, não me faz pergunta difícil. Como que Deus falou com Davi? Falou. E ele chama os gibeonitas. Gibeonitas, por favor. Eles adentram, então, ao palácio real. Pensa comigo. Quanto tempo havia passado da aliança, gente? Aproximadamente 3 séculos e meio. E Davi pergunta a eles, o que está vendo? O Senhor me revelou, e Davi não era pentecostal, mas ele dizia assim, o Senhor me revelou que alguma coisa foi feita quanto à aliança, que Josué, capítulo 9, está dizendo. Aquela geração de gibeonitas fala, é verdade. Aconteceu há cerca de 50 anos atrás, a datação por conta e risco é minha, que Saul, num zelo nacionalista, usando um termo da política atual, um zelo nacionalista, mandou matar os gibeonitas. A gente sobrou porque a gente se escondeu, aí os detalhes o texto não diz. Davi coça a cabeça, a imagem é minha, eu estou criando, e diz, o que a gente faz então? Os gibeonitas falam o seguinte, olha, a gente não quer dinheiro, ouro e prata não, e a gente não quer matar gente em Israel não, a gente só quer 7 descendentes diretos de Saul, filho ou neto. Davi faz as contas e diz, poxa, Mefibosete não dá, ele é filho de Jonatas, eu tenho uma aliança com ele, eu não vou quebrar uma aliança para cumprir uma outra aliança, porque eu não sou Saul, eu sou Davi. Aí eu me arrepio, hein? Tem que ler o Perfil de 3 Reis, do Jenny Edwards. Eu já li esse livro várias vezes, eu li, reli.
Ele coloca na voz de Davi, ou na fala de Davi, Natália, essa frase: eu nunca serei como Saul. Por isso que Davi fugiu de Absalão, porque ele não queria ser um Saul, como Saul havia sido para ele, ele não queria ser um Saul para Absalão. Por isso que ele prefere fugir do que perseguir. E aí, as mães aqui vão arrepiar. Rispa tinha 2 filhos, era concubina de Saul. Eu não vou entrar em detalhes, mas Rispa é aquela também daquela complicação com Abner. Isbosete, filho de Saul, cismou que Isbosete, está lá no capítulo 3 de 2 Samuel, havia tido um caso com Rispa. Isbosete nega. Até hoje, a Rádio Povo diz que houve alguma coisa. E a Record, na novela, confirmou. Mas não é nada que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Isbosete ficou muito chateado e rompeu. Abner ficou muito chateado com Isbosete, rompeu com ele e bandeou para o lado de Davi. E morreu depois porque Joabe era um encrenqueiro e matou ele. Mas isso é outra história. Rispa tinha 2 filhos com Saul, Armone e Mefibosete. Merabe era uma filha de Saul, irmã de Mical. Mical, você sabe, foi a mulher que foi dada a Davi e que foi amaldiçoada, que nunca mais teve filho, porque chacoteou de Davi porque ele dançava quando chegou a arca. Merabe tinha 5 filhos. 5 com 2, Davi falou, fechou a conta. Os meninos são mortos na rocha, diante do Senhor. Desde o princípio da colheita até que caiu a água do céu sobre os corpos. Rispa, Merabe não fala nada do que ela fez. Ela falou, não, perdeu. Mas Rispa era uma mãe impressionante. Rispa, Diego, para mim, só é comparável àquela mãe de 1 Reis, que ela e a sua companheira não, uma outra mulher. Companheira hoje dá um outro termo, né? Ambas haviam acontecido a mesma tragédia. Dormiram e caíram e deitaram sobre seus filhos. Na verdade, uma só, não é? E a outra estava viva. E aí as duas se apresentam para Salomão, está lá no capítulo 3, são 2 prostitutas, para ser leal à história, mulheres da vida. E aí a que tinha matado o filho, havia trocado as crianças. Gente, a astúcia já é uma coisa antiga. E aquela discussão, quem é o filho? O filho é de quem? O filho vivo é de quem? O filho vivo é de quem? Salomão, sabiamente, diz o seguinte, vamos cortar no meio. E aí o texto diz, no versículo 26, do capítulo 3 de Reis, então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o mate de jeito nenhum. Enquanto a outra dizia, se não será nem meu nem seu, pode cortá-lo ao meio. E Salomão entendeu que a verdadeira mãe foi aquela que teve o seu coração voltado para a criança.
Minhas irmãs, Rispa é um exemplo de uma mãe que aceitou por uma... Ela não tinha escolha, né? Na verdade, ela não aceitou, Janaína, ela não tinha escolha. Mas ela falou, eu vou fazer algo mais. Quem é mãe aqui sabe que a mãe sempre faz algo mais. A mãe vai sempre além. Sabe, o marido abandona a família. Dificilmente uma mulher abandona. Há casos, mas dificilmente. A mãe vai visitar o filho na cadeia. Dificilmente um pai vai. Tem pai que vai, mas é mais difícil. Essa mulher falou o seguinte, eu vou fazer uma tenda. E ela fez nem uma barraca. E ela ficou 6 meses. Você está comigo? 6 meses. Vinha uma ave de rapina ali, se aproximava, os animais do campo, ela afastava. Show! Para que os corpos, não apenas dela, dos filhos dela, gente, presta atenção, Rispa tomou conta de todos os 7 corpos. Uma aliança quebrada é o contexto da expressão mais sagrada de um amor materno. Esse texto esconde, amados, algo que vai para além dele. Tudo o que aconteceu nesse texto, amados, foi para que houvesse remissão, redenção, expiação. Esse texto só é comparado com o ato de Jesus na cruz do Calvário. Quando para anular, para usar uma expressão de Paulo aos Colossenses, para anular o escrito de dívida que havia contra nós, ele veio. As tintas, amados, que Mel Gibson colocou no seu filme A Paixão de Cristo, que para mim, inicialmente, foram até exageradas, mas a gente entender que aquilo ainda está sendo pintada de forma pálida. Porque, gente, Paulo vai dizer aos romanos que alguém até poderia ousar morrer pelo justo, por um justo. Mas Jesus na cruz do Calvário, ele fez questão de morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e Rispa aqui, sem ter a intenção nenhuma, aponta para o nosso Redentor. Se, Mateus, aqueles 7 corpos estavam sobre uma rocha, o corpo do Jesus estava no Calvário, no Monte Gólgota. Isso mexe tanto com Davi, que Davi fica desconcertado. E ele diz o seguinte, caramba, peraí, essa mulher, contaram para ele, né? Eu fico imaginando, alguém chega e fala, Davi, eu repito, sou eu, Rispa não sai de lá de jeito nenhum. Que isso? Que mulher doida. Já está 6 meses já com uma tenda lá e não deixa nada acontecer, porque os gibeonitas, amados, olha para mim, os gibeonitas não eram de Israel, porque se fossem não deixava, porque os corpos não eram deixados no madeiro, por exemplo, ou exposição. Os hebreus, até hoje, eles têm um respeito muito grande pelo corpo, pelo cadáver. Nós fomos lá em Vassouras e visitamos um cemitério judaico. Eles não colocam flores nas tumbas ou nos túmulos, porque flores desbotam. A tradição judaica, eles colocam pedras. Vocês viram a lista de Schindler?
é o cuidado que eles tinham, amados, por aqueles que haviam falecido. E aí, o cuidado, por exemplo, em Israel, o Schindler, por exemplo, ele tem o nome dele no museu. Há uma árvore. Isso é preservado. A morte, amados, para os hebreus, o corpo. Mas Davi, até Davi deu mole. Até Davi, o homem segundo o coração, deu mole. Porque aqui ele diz o seguinte, versículo 13: dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos envergonhados, dos enforcados, sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, que era o pai de Saul. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Amados, Davi diz o seguinte: os ossos de Davi, ou de Saul, no capítulo 31 de 1 Samuel, fala de que eles haviam, os moradores de Jabes de Gileade, haviam tirado o corpo de Saul, os corpos dos seus filhos, e havia queimado os ossos sepultados debaixo de um arvoredo, numa cidade chamada Jabes. A atitude de Rispa fez Davi identificar mais um compromisso que ele havia deixado passar. A aplicação, amados, ela é fácil, leve, levíssima até. Será que quando você fecha os seus olhos em oração sincera, atenção aqui, em oração sincera diante do Senhor, você também é sensível bastante para ouvir a voz de Deus dizendo: você também tem quebrado esse compromisso? Aí eu não quero, eu estou me segurando aqui para não ficar também sendo muito detalhista, para não ficar parecendo que eu estou, de certo modo, como eu diria, influenciando, mas é um compromisso, mas eu tenho que ajudar. Pregar é isso mesmo, com dízimo, por exemplo. É o seu compromisso. Com o namoro santo, por exemplo, você que é solteiro, é uma aliança que você faz com o Senhor. É a declaração de imposto de renda da Receita Federal da República Federativa do Brasil, em que você é tentado a mentir, a dizer o seguinte: pero no mucho, como um argentino, essa renda aqui dá para burlar. Dá para inventar uma situação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Receita Federal me dá calafrios. Silvinha, eu fiquei 1 ano em Conceição de Jacareí, você sabe disso. E eu não prestei atenção. Eu recebia lá pouco. Quando recebia? Era pouquinho, uma coisa... Aí eu vou fazer minha declaração. Imposto a pagar. Eu fui no site da Receita Federal, estava lá, Primeira Igreja Batista de Jacareí. O pouquinho que eu tinha recebido lá. Eu falei, caramba, mas é tão pouquinho. Mas dancei. Dancei. Não tem como, amados. Aí você fala, mas pastor, é o leão, né? Mas não é para você ter medo daquele leão, não, gente. Aleluia, agora você vai ouvir, hein? Você tem que temer o leão da tribo de Judá, cara. Aquele leão é fraquinho. Aquele leão é um gatinho diante do nosso leão. E aí? Há uma expressão que Paulo usa, está na minha cabeça aqui, eu tenho que falar. Lá em 2 Coríntios, ele até usa uma expressão aqui que me incomoda. Mas a palavra de Deus
vive incomodando a gente, né? A partir do versículo 15 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Aí Paulo termina. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não tem como, gente. É para ser honesto, seja honesto de verdade. E aquilo que eu já falei com vocês, eu vou repetir. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Essa coisa de, não, eu sou honesto porque, mas não preciso falar, não preciso demonstrar para os outros não, ou expressar. Não, tem que parecer. As pessoas precisam olhar para você e dizer o seguinte, lá, ó, a Deise é honesta. Tem que ser como aquela mulher, né, que Eliseu passava, este que passa sempre por nós é um homem de Deus. A gente tem que dar testemunho, amados. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam passar na frente da nossa casa, ô Vitinho, quando você se casar, naquele casarão que você vai construir, e ao invés de ouvir briga, não vai ouvir, você é um anjo. E a sua esposa também, a sua futura esposa. Tem que ouvir um eu te amo, você é uma bênção, você é uma bênção. As pessoas precisam saber que na casa do cristão só há palavras de bênção. Não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. E aí só ficou 10 minutos para o ponto seguinte. Tá, vamos lá, mas ele é rápido também. O redator colocou esse texto aqui. Porque eu tenho para mim, digo eu não o Senhor, que ele falou o seguinte, Deus tornou favorável para com a terra. Eu terminaria aqui. Mas ainda bem que não sou eu. Ele falou, não. Davi, ao longo da sua monarquia, da sua liderança, não teve só Golias como gigante. Está comigo aqui? E aí é um relato, um retrospecto. Tá? De novo, os filisteus fizeram guerra, não é cronológico, tá ok, gente? Não é imediatamente depois desse episódio que houve essa matança de gigantes, não. Esse daí é o todo da vida, é olhar a vida com os olhos no retrovisor. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Eu tenho para mim que isso daqui, essa expressão já é para o finalzinho da vida de Davi. Gente, atenção, meus idosos aqui e minhas idosas. Não é vexatório chegar a um determinado momento da vida e admitir que está cansado. E admitir que outros precisam tomar a frente. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos, estava cingido de uma armadura nova. Esse disse que mataria Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Isto é, para que a sua dinastia não tenha fim. Depois disso, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Save, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jearé Oregim, o Belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Ou esse é outro Golias, com o mesmo nome, para mim, não tem crise nenhuma. Tem para você? É um outro Golias. Ou era o irmão de Golias, esse texto está se referindo a este. Tem um texto de 1 Crônicas 20 que explica isso daqui. A gente não vai lá, mas depois você pesquisa.
houve ainda outra batalha em Gate, uma outra cidade filisteia. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Além de grande, o sujeito era um anômalo, um cara estranho. 24 ao todo. Vai ter dedo assim lá na Filisteia, meu Deus. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes dos gigantes em Gate, foram mortos em Davi e seus soldados. A palavra no hebraico para gigante aqui é Refaim, não é Nefilim. Tá? Refaim possivelmente vem da raiz sombras, sujeitos estranhos. Mas olha para mim, amados, aqui. A característica marcante de Davi era que ele consultava o Senhor antes das batalhas. Então, quando Davi atacava esses filisteus todos, ele e sua equipe, derrotava, tomava o controle das regiões, porque Deus estava com ele. Chegar ao final da vida, e esse texto, eu gostei acho que foi o MacArthur que vai dizer que esse texto aqui é a preparação para o salmo que Davi vai colocar aqui no capítulo 22. É como se fosse o seguinte, olha, Davi fez esse salmo agradecendo a Deus, que é o mesmo Salmo 18, tá ok? Isaías, 2 Samuel 22 e Salmo 18 é o mesmo texto. Porque, gente, quem anda com Deus, mais do que isso, preste atenção, quem ouve a voz de Deus, quem toma decisões debaixo do conselho do Senhor, vence, amados, vence os gigantes. Não tem inimigo de sombra alguma. Não tem nada, amados, que se subsista diante do Senhor. Esse retrospecto de vitórias aqui não são vitórias, amados e amadas, do homem Davi. Porque o texto até fala de uma fraqueza dele, ele já estava velho, cansado. Mas os seus homens lutavam por ele para manter a lâmpada de Israel. E aí eu não posso suportar de dizer que para manter a lâmpada de Israel, João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz que João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Em João 8, 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 9, 5 diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amados e amadas, se o Senhor guardava a Davi, para que a lâmpada de Israel não se apagasse, quanto mais o Senhor tem guardado a nós, que somos servos do filho de Davi, do rei que estava por vir, daquele a quem Davi pré-anunciou com a sua vida, aquele que é luz, a verdadeira luz. E Jesus disse, eu vou repetir, 8,12, quem me segue não andará nas trevas. Você vai me permitir fazer esse trocadilho? Refaim, no hebraico, sombras. Quem me segue, a luz verdadeira, Jesus, não andará nas trevas. A gente nunca pode se esquecer, gente, caminhando para o fim, que a gente vive num mundo mau. Eu não sei o porquê, Vitória. Tem gente que acha que as coisas vão melhorar. Quando alguns colegas meus, principalmente colegas ligados ao movimento político, me vêm falando, um deles ficou bravo comigo, Francisco, falou o seguinte: o Brasil que você tem na sua cabeça,
A proposta que você tem para o Brasil não vai dar certo. Eu falo, meu Deus do céu, pois eu só tenho o Evangelho. Se o Evangelho não dá certo, amados, eu vou fazer outra coisa da vida. O livro de Samuel nos apresenta aqui, amados, algo que vai para além desse texto. Você acha que eu ia só falar dos gibeonitas, da quebra da aliança, da mulher que cuidou do corpo dos seus filhos? É só isso, ou dos gigantes que Davi matou? Você acha que é só isso? Aí você assiste a série em casa, com chocolate quente. Você está aqui para ouvir sobre Jesus. Você está aqui para dizer o seguinte, olha, por exemplo, a questão da mulher. Tudo bem, Rispa é um exemplo. Samuel é o livro das mulheres. Começa com uma mulher estéril. A sua companheira, com outra mulher do marido, tinha uma renca, tinha uma turma de filhos. Meu palpite é que ela tinha 10, mas é meu palpite. Porque o Cana chega para ela e fala o seguinte, eu não te valho mais do que 10 filhos. É uma bobeira da minha cabeça, mas eu acredito que tem a ver. E Ana clama ao Senhor por um filho. Gustavo, você já leu essa passagem? Ana clama tanto que Eli, um sacerdote experimentado, de gente orando, que tem gente que ora escandaloso, não tem? Tem gente que ora comportadinho, ó Deus, mas tem gente que é escandaloso. Eli era acostumado a ver gente escandalosa orando, mas Janaína, quando ele vê aquela mulher orando, ele fala, tá cheio de manguaça, cara. Essa mulher tá bêbada. Está lá em 1 Samuel 1. E ela fala, não, Senhor. Aí é meu sonho até, né? Eu preguei no Haiti esse sermão. Aquele contexto de terremoto. Não, Senhor. Não me chame de filha de Belial, não me chame de demoniada, não. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Vai falar de outras mulheres também, Abigail, que é outra mulher espetacular. Fala da mulher sábia, mulher latecoíta, eu não tenho preconceito com ela, mas ela é sábia. Domingo passado eu falei da outra mulher sábia, lá de Abel Meolá. Por causa dela, uma cidade inteira foi salva. Dando 2 cliques, Vitor. Atenção, minhas irmãs. Ser mulher bíblica não é questão de ideologia, mas sim de aliança com o Senhor. Vocês ouvem muitas coisas, olhe para mim. E as menininhas aqui ouvem muitas coisas sobre feminilidade, sobre feminismo. Só se fala de feminismo na igreja. O mundo já não fala mais de feminismo. É uma agenda ultrapassada. Eu falei isso domingo passado, porque a agenda do mundo é o transgenerismo. É moleques de corpo de homem, homem com corpo de mulher. E a mulher agora é uma questão de decisão. Você fala o seguinte, eu decido ser mulher, eu escolho ser mulher. E outra coisa, o transgenerismo também ensina o seguinte, não é uma escolha para a vida, não. Hoje eu sou mulher, amanhã eu sou homem. Hoje eu sou mulher, amanhã eu sou homem. É a sociedade, é a cultura. É a agenda secular. E para Deus, amados, mulher é aliança. Eva foi criada para ser a mãe de todos os seres humanos. 3:20. A serpente era astuta. E a palavra astúcia no hebraico, eu fiz questão de pesquisar essa semana para relembrar aqui, refrescar a memória, é a mesma palavra para pó. Ou melhor, para nudez.
Então, astúcia, nudez. Por isso que um efeito automático do pecado é, eles se encontraram nus. E se envergonharam. A mulher, amados, olhe para mim, minhas irmãs, por favor, bíblica. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu vou ficar sozinha para preservar minha família? Sim. Rispa ficou sozinha. E olha que ela cuidava do cadáver, dos cadáveres dos filhos. E ela sensibilizou o coração de Davi. Sabe o que eu me lembrei agora? Evangelho de João, lá no finalzinho. Jesus olha da cruz. E quem que ele encontra lá? Embaixo. A mãe dele. E ele logo se preocupa. Possivelmente José já havia falecido. Ele chama João. João, eis aí sua mãe. E olha para Maria e diz, mulher, que não é um termo, é termo de respeito, né? Mulher, eis aí o teu filho. Olhe para mim, minhas irmãs. Jesus, até Jesus, amados e amadas, entendia que mulher é o alicerce do lar e, por conseguinte, de toda uma sociedade. Vocês são essenciais. A mulher sábia, Provérbios 14:1, edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Eu ouvi ontem o testemunho de um homem chorando, dizendo o seguinte: a minha mulher pregou para mim a vida inteira. Eu nunca dei ouvidos. Aí ela morreu. E sabe por que eu preciso de Jesus? Eu preciso de Jesus por conta do meu coração. Eu preciso de Jesus para ser salvo. Mas eu também preciso de Jesus porque eu quero me encontrar novamente com ela. Gente, tem mulher que luta a vida toda para a salvação de um filho e nunca vê esse filho salvo. Tem gente aqui que a avó orou. E por isso que você está aqui. É que eu dá vontade de falar alguns nomes aqui, só para o pessoal ficar mais desperto, para viver melhor, para viver levando a vida mais a sério. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque teve uma mulher na sua vida. Todo mundo tem uma mulher na sua história. Todo mundo tem. A gente está lá lidando com a minha mãe. Um grupo de família agora, montamos um grupo de zap só com os irmãos. Tudo caminha para um diagnóstico de Alzheimer. Minha mãe perdeu a emoção, assim. Ela olha para mim, é uma boa notícia, uma má notícia, ela só guarda alguns flashes assim. No dia do pastor, ela me ligou. Ela nem falou do meu acidente. Ela só falou: feliz dia do pastor, meu filho, você é uma bênção. Sem emoção. Esses dias ela, Natália, meus irmãos ficaram em polvorosa lá. Começou a se despedir porque Deus estava chamando ela. Ela olha para a gente que é filho como se a gente fosse criança. Pedro, ela até me chamou de: olha como meu filho está bonito.
É uma bênção. Todo mundo tem uma pessoa, uma mãe, uma avó, uma tia, uma irmã da igreja. Luta, tá? Eu até antecipei, porque eu ia contar essa história da mulher que o amor dela era tão grande que ela preferia ver o filho dela com a outra do que ver o filho morto. Cara, isso é mãe, cara. Isso é mãe. Salomão identificou na cara, na hora. É mãe. Vamos valorizar as mulheres que passaram na nossa vida. Agora, mais do que isso, Luiz Gustavo, agora você vai tremer. Valorize a que você tem hoje. Uau! Porque passa tão rápido, gente. Valorize a sua mãe hoje. Depois que morrer, não adianta. Eu quero ir junto. Não, não vai não. O Belém, a cova é individual no Belém. E se você quer em Serra d'Água, porque a vista é melhor, eu não sei por que a vista é melhor, porque você para onde não vai fazer diferença. Só dá você. Então valoriza as mulheres da sua vida. Até as irmãs. Tem irmão que fica brigando. Valoriza. Valoriza. Ah, mas ela é chata. Valoriza. Valoriza. A sogra valoriza. Ela está aqui. Você acha que vai perder essa oportunidade, rapaz? Essa semana a Débora vai viajar, ela vai ficar comigo? Vai caprichar, poxa. Valoriza. Ah, garanti agora. O espírito saiu e deixou a carne, mas eu fui bem. E para terminar, gente, cabe ao homem entender que quando chegar, cabe ao homem entender, eu inverti, e quando chegar a sua velhice, ele precisa ter resolvido as pendências do seu passado. Se Saul tivesse, olhe para mim, resolvido essa pendência, não teria acontecido nada disso. Mas Saul não era homem de Deus, Saul era um louco. Então, tem gente, amados, tem gente que não fica feliz em deixar coisas pendentes que ele deveria resolver. A alegria dele é deixar coisas pendentes para os outros pagarem. Contas para os outros pagarem. Então, faça um checklist da sua vida, uma avaliação. Olha pelo retrovisor da história. E aí eu quero terminar, eu dei muito ponto sobre a mulher. E esse eu quero, porque a ilustração tem a ver com esse ponto. Dando um clique aí. É assim. Olhe para mim, todos nós, amados, agora eu vou falar uma coisa profunda, hein? Todos nós, o Josué usa essa expressão, estamos no caminho de todos os mortais. Que é o que, gente? A morte. E antes de chegar à morte, quando chegar não vai ter mais como, morreu. Eu vou então, morreu. A gente precisa fazer um autoexame diário. Tem gente que faz, amados, o autoexame só na ceia. Os puritanos faziam todo o culto. Aquela oração de contrição, de confissão de pecados. A gente tem que falar, gente. Porque tudo passa muito rápido. Diz a lenda, que a gente não tem certeza se é verdade. O Caio aqui vai concordar comigo, que na Roma antiga, quando o comandante ganhava uma batalha importante, um escravo vinha até ele e dizia, em latim, memento mori, que em tradução significa, lembre-se que você é mortal. A gente não tem, os historiadores não têm unanimidade se de fato, e nem há comprovação documental disso.
Mas, gente, verdade ou não, todo mundo deveria sair daqui nessa noite. Eu vou sair. Eu sei que tem gente que não gosta disso, né? Diga para a pessoa que está do seu lado, né? Memento mori. Lembre-se que você é mortal. Você já pensou, amados? Esses dias eu estava vendo, Mateus, a vida do Will Smith. Ele é novo ainda, mas para tentar explicar por que ele hoje vive esse ostracismo lá em Hollywood, depois daquele tapa que ele deu no outro comediante. E aí eu vi que o Will Smith já vinha se perdendo há muito tempo. Né? Do jeito que veio, de baixo, humilde, uma exigência exagerada sobre os filhos, sobre a família. Eu não vou falar do Will Smith. Mas ele não fez uma avaliação correta da vida. Por isso que o Chris Rock que se deu mal. Mas aquele tapa não foi no Chris Rock. Aquele tapa foi nele mesmo. Tudo que a gente dá para a vida, gente, a vida devolve. Por exemplo, acabou a Copa. Graças a Deus. Muitos jogadores encerraram a Copa sabendo que foi a última. Perguntaram para o Cristiano Ronaldo. E aí, Cristiano Ronaldo? Foi só a última Copa. Ele disse sim, meu último Mundial. Mas eu saio com a consciência tranquila. Teve jogador que falou de dor, de gratidão. Aquele Modric, que é um monstro. Aquele croata. Outros. O Alisson, goleiro da seleção, falou o seguinte: é na derrota que a gente descobre, ele é crente, é na derrota que a gente descobre o quanto a vida é agridoce. O cara ainda é. E o que é agridoce? Nem tudo é bom, só bom. Nem tudo é ruim, nem ruim. O Neymar chorou, mas aí deixa outra história. A ideia que eu quero salientar é o seguinte: os jogadores encerraram uma Copa. Tomara a Deus que alguns não voltem mesmo, principalmente alguns brasileiros. Mas nós, os crentes, estamos encerrando uma corrida. E aconteça o que acontecer, a gente quer terminar a vida, mesmo ao quebrado. Hoje eu lembrei, porque hoje é dia do avô, dos avós, eu lembrei de Paulo, quando vai escrever a Filemão. É a única carta que Paulo escreve, e ele fala assim, Paulo, como é que ele se apresenta na carta? Ele diz de si mesmo, Paulo, o velho. A gente quer, amados, quando estivermos prontos a completarmos a nossa carreira, na nossa última Copa do Mundo, nosso último Mundial, a gente quer ter a ousadia de poder dizer, como Paulo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, oferta. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos
os que amam a sua vida. Nós somos finitos, amados. E a gente precisa aprender a avaliar e reavaliar a nossa vida com os olhos no retrovisor da nossa história. Você pode dizer amém? Eu deixei alguma coisa para trás? Eu tenho alguma pendência? Eu tenho que liberar perdão para alguém? Eu tenho que reconhecer um filho que eu deixei perdido aí na vida? Eu tenho que voltar para o meu primeiro marido, desde que, obviamente, que ele não tenha se casado novamente, senão é abominação diante do Senhor. Ou, se eu não tenho que voltar para o meu marido, porque ele já está com outra, mas quando ficar velho e precisar de cuidado, talvez eu tenha que cuidar dele. Uau! É aliança. Você se lembra qual a aliança que você fez no dia do seu casamento? Está valendo ainda? Eu fiz o casamento de vários de vocês aqui e tem gente doida para eu fazer também. O seu. E prometeram aqui, ó. Se não aqui no clube, no hotel, na beira da piscina, o lugar que foi, prometeu diante do Senhor. Não foi diante do pastor Ezequias. Entrou uma menininha bonitinha, você lembra? Trazendo as alianças. Você lembra que eu falei, repita comigo, eu, com este anel, me caso com você e me comprometo diante de Deus, das testemunhas, a amar, a zelar, a proteger o nosso amor, até que a morte nos separe. Você lembra disso? O que aconteceu? Ah, pastor, a vida deu... O que aconteceu? Ah, pastor, o que aconteceu? Olha para mim. Vamos começar de novo então agora. Aproveita, se está perto do cônjuge, até melhor, fica pertinho dele agora, renova. A última vez que eu renovei os votos de casamento, eu sofri um acidente, mas eu vou renovar de novo, é isso que você quer? Tem que levar a sério, gente, não é verdade ou não é, gente? Tem coisa que tem que falar, gente, o povo esquece. Meu Deus do céu, eu já estou careca de fazer casamento que o pessoal depois desiste. Você lembra? Até o Mateus estava bonitinho, a beça no casamento. A Laís estava estonteante, o Mateus meio pálido. Era um compromisso. E ele assumiu o compromisso sabendo. Isso é sério. Gente, o compromisso com a igreja é coisa séria. A pessoa faz a profissão de fé aqui, parece que vai ser um gigante da fé. Não, eu amo essa igreja, eu amo meu pastor, eu amo o André, eu amo a Débora, eu amo todo mundo. Aí depois, mas é só ser contrariado. Não precisa, ou nem, eu posso dizer 100 sims. No dia que eu falar um não, o cara fica chateadinho. A pessoa fica assim, ah, pastor, o senhor é grosso.
Tem horas, amados, que a gente tem que ser firme. Você não está aqui para ser o ego massageado. Você está aqui por conta de uma aliança. Hein, Helder? É aquilo que o Alistair Beck diz. Por que você está aqui? Falando para o ladrão da cruz. Eu estou aqui porque o homem da cruz do lado disse que eu podia entrar. É por causa disso, amados. Então fica de pé, queridão e queridona. Eu não falei brincando, não. Se quiser ficar perto do cônjuge, fica. Vai fazer bem. Renova a aliança. Limpa aquela aliança que você tem aí, ó. Faz assim. O seu compromisso com a igreja também. É que você não está com o seu certificado de batismo, não usaria. Atrás está o tal do pacto das igrejas batistas do Brasil. Tem gente que fala que o que é um pacto? O que é pacto, gente? Pacto é aliança. Ah, pastor, eu tenho que ser batista a vida toda, Deus o livre. Uá. Você que fez a escolha, é uma aliança. Salvo se na cidade que você for, a igreja batista for muito ruim mesmo. Vamos fazer uma aliança diante do Senhor. Ou melhor, renovar. Você pode dizer amém? Amém. Renovar. Aliança com a Batista é com a Batista, gente. É a sua igreja. Não muda de igreja porque lá você vai encontrar os mesmos problemas, porque você vai levar os seus problemas para lá. E casamento é para a vida toda, gente. Para. Casamento é para ficar velhinho. Mas ele é ranzinza, ele é chato, ela é encrenqueira. Mas não tem como, é seu, gente. A Zélia até abraça o André e fala, meu Deus, tem que levar para casa, e tem mesmo. Estenda suas mãos assim, se sentir à vontade. Gibeonita algum vai requerer os meus descendentes, porque eu vou cumprir a minha aliança diante do Senhor. E você vai cantar essa oração com seu coração rendido. E revendo. Eu falei de aliança do casamento. Estenda suas mãos junto com o seu cônjuge. Eu falei de aliança com a igreja. Essa igreja aqui, amados, olha, eu já disse isso. Eu vou falar para a Dudinha aqui. Já falei isso várias vezes. Você pode encontrar uma igreja igual à nossa. Igual. Mas melhor você não vai encontrar. Não vai. Então se eu fosse você, eu sossegaria o facho. Eu seria mais humilde. E eu acertaria minhas contas com Deus. Do ousado amor. Canta. Antes de eu ressoar, tu cantavas sobre mim. É o amor leal. Tu tens sido tão bom. Você pode sair, você pode bater a cabeça no mundo, na vida. Antes de eu respirar, Sopraste tua vida em mim. Mas a nossa aliança é coisa séria. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que tem um amor exclusivo, gente. Olha, só pra me encontrar, não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou
Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você que não é batizado ainda, numa igreja evangélica, como a nossa igreja, você precisa estar terça-feira aqui, 19 horas. Batismo é aliança. Batismo não é coisa de homem. Batismo é coisa de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E você que quer se casar, esse é o lugar para você receber a bênção para uma vida conjugal abençoada. Não sem lutas, mas com a presença daquele que nos ama. Cante bem alto. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Volta para a casa de Deus. Você que está afastado da comunhão da sua igreja, do seu povo, me procura ao final do culto. Vamos voltar. Tem vencê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aqui é o melhor lugar para você criar os seus filhos. Clame agora, dizendo bem alto o nome do seu filho e da sua filha, que não está aqui hoje. Fala bem alto. Diz que você quer vê-lo aqui, quer vê-lo aqui. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, sombras, os gigantes. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra mim. As mentiras da cultura, do transgenerismo. Traz luz para as sombras, Escala as montanhas pra mim. Ele foi longe. Ninguém foi tão longe por você. derruba as muralhas. Rispa ficou 6 meses cuidando dos cadáveres dos seus filhos. Jesus, o filho de Davi, tem cuidado de você todos os dias, desde a fundação, antes da fundação do mundo, até a eternidade. Cante bem forte, igreja. Declare, igreja. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado. Ai, meu Deus. Glória, 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 glória. Ora ao Senhor comigo. Em João 10, Jesus disse que o bom pastor dá a vida
pelas suas ovelhas. Jesus está aqui. Ele quer você no rebanho dele. Ele se importa com você. Ele morreu por você. Essa pode ser a noite, a sua noite. A renovação da aliança, a morte dos gigantes, realidades espirituais que vão para além de 2 Samuel 21, que saem do texto, que alcançam o nosso coração. Nessa noite, o Senhor está garantindo para você que a sua aliança com o seu cônjuge, que a sua aliança com a sua igreja e que as demais alianças que você tem feito com o Senhor ao longo da sua história não podem ser quebradas sob o prejuízo, a perda, o risco severo de ter que lidar com as consequências. Mas Jesus morreu para que a sua iniquidade fosse perdoada. E nessa noite, Deus quer que você saia daqui com decisões firmes no Senhor tomadas. Um namoro santo, uma membresia, um compromisso com a membresia arrojado, um casamento solidificado, imposto de renda sendo pago como se deve, e demais acordos da vida. A sua fala tem que ser sim, sim, Mateus. Lá no capítulo 5. Não, não. O que passar disso é procedência maligna. Você precisa ser um homem com vergonha na cara. Você precisa ser uma mulher de valores, de sacrificiais. O Evangelho nos cobra compromisso. Compromisso para com a aliança. No nome de Jesus. Se assente. Ore silenciosamente. Leve a sério. Diga a Deus, eu não quero esquecer nada do que foi compartilhado nessa noite. Nada. Se você sair um pouquinho, talvez você perdeu alguma coisa. Então você diga a Deus, eu depois vou recuperar, eu não posso perder nada. Porque essa é a noite, amados, de um batismo, de um compromisso maior no casamento, de você honrar as dívidas que você tem no mercado, na praça, na padaria, nas roupas que você anda postando que está ficando bonita em você. Vá lá e paga na loja. A gente precisa aprender, amados, como diz o Salomão, o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Deus não cobra menos de mim e nem de você.